Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve som nenhum. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. A Bíblia nos diz de um Deus criador. Um Deus criador que fez desde o minúsculo átomo até as grandiosidades das distâncias no universo. Se você acredita que você é obra de um acaso, você também não deve satisfação nenhuma da sua vida. Se você acredita que você foi criado através de processos aleatórios, bilhões e bilhões de anos, você é dono do seu próprio destino, você é senhor de si próprio. Mas a Bíblia, na sua revelação, diz que Deus criou os céus e a terra, e dele saiu tudo muito bom e muito perfeito. Desde o minúsculo átomo, daqueles que são as coisas mais pequenas do universo, até os grandes planetas, Deus demonstra a sua digital. Ele é o Criador. Nas coisas pequenas ou grandes, Deus fez todas as coisas por serem tão complexas e maravilhosas. Mas acima de tudo, Deus fez você também. Você é muito importante para Deus. E se nós acreditarmos que Deus é Criador e sustentador, nós também vamos entender que Deus é um Deus redentor. A mensagem da Bíblia fala que Deus está em todas as coisas na sua criação. E eu gostaria de conversar um pouquinho mais sobre isso. Vamos ver coisas mais interessantes a respeito desse assunto? O Big Bang. Pegue uma fita métrica e divida em 100. Então pegue esse centímetro e divida em 10 partes. Pegue uma dessas partes, 1 milímetro, e divida em 10 de novo. Pegue um micrômetro e divida mais uma vez em 10. Pegue um nanômetro e divida outras 10 partes. Então pegue um picômetro e terá o tamanho do átomo primordial, onde tudo começou, segundo essa teoria. A partir desse ponto, durante aproximadamente 13,5 bilhões de anos, tudo se formou aleatoriamente até chegar ao nosso querido planeta hoje. O planeta que supostamente foi criado há 4,6 bilhões de anos atrás. A teoria da evolução afirma que há indícios, impossíveis de serem totalmente comprovados pela quantidade de tempo transcorrido, que eu e você levamos alguns milhões de anos para sermos quem nós somos hoje. A grande pergunta a ser discutida nesse momento: então surgimos pelo acaso? Respeitamos o ponto de vista de quem tira Deus dessa equação, mas é impossível de não se pensar em outra hipótese. É possível, tanto quanto a outra, pensarmos e imaginarmos que um Deus onisciente, que sabe de todas as coisas, onipresente, que está em todos os lugares porque é atemporal, passado, presente e futuro, e onipotente, todo-poderoso Criador e mantenedor e sustentador, que ele tenha criado o que conhecemos hoje por universo. Uma das provas que contribuem para esse pensamento é a grandiosidade e perfeição natural de todas as coisas. Se estivéssemos alguns metros mais perto do Sol, a vida seria impossível aqui na Terra. Assim como alguns metros mais distante nós congelaríamos, ou se tivéssemos uma concentração de oxigênio um pouco maior ou menor, não viveríamos adequadamente. As distâncias astronômicas mostram a nossa pequenez. Se segurasse em sua mão uma agulha e a sua cabeça fosse do tamanho do planeta Terra, o Sol estaria a mais ou menos 20 metros de você nesse momento. E a próxima estrela conhecida, chamada Próxima Centauri, estariam a incríveis 220 quilômetros de você. Próxima Centauri está a espantosos 39,7 trilhões de quilômetros de nós. A nave mais veloz criada pelo ser humano, chamado Parker Solar Probe, que a NASA enviou para estudar o nosso Sol, levaria 13.211 anos para chegar até lá. Há também uma visível complexidade em tudo. Complexidade irredutível é um conceito segundo o qual certos sistemas biológicos possuem uma complexidade tão evidente que se torna altamente improvável que tenha surgido de forma voluntária e evolutiva, a partir de processos mais simples ou menos completos. Tais sistemas biológicos só poderiam ser funcionais se todas as suas partes estivessem presentes e montadas na ordem correta. Um exemplo é o nosso olho, que é tão complexo que dificilmente teria evoluído. O que se dizer então do processo da fecundação? Duas células que compartilham informações genéticas
que se juntam e se transformam em milhões de células, cada uma sabendo o que se tornará. Umas sabem que precisam se tornar um fio de cabelo, outras a unha do pé, uma célula do fígado ou osso da sua coluna vertebral. A concepção é uma das coisas mais complexas e lindas que cremos que foi feito por um Deus criador e inteligente. Evolução e criação. Sempre haverá um dilema em que acreditar. Você é fruto de um processo de bilhões de anos ou você é fruto de uma mente poderosa e criadora? Se aceitarmos um Deus criador, aceitamos o relato bíblico de que você e eu somos um projeto divino, de que existe algo a quem você deve algum tipo de obediência e adoração. A Bíblia começa contando a simples história. Bereshit bara Elohim et hashamai et haeretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Todo o universo extenso é sustentado por um Deus criador. E isso não seria diferente quando Deus criou a nossa terra. A Bíblia nos conta que Deus fez. O primeiro dia, Deus separa a luz da escuridão, organiza o caos para que pudesse começar a sua obra criadora. No segundo dia, Deus separa as águas do céu e as águas da terra, criando o firmamento e o lugar, o habitat, para que tudo que fosse criado estivesse em perfeitas condições. No terceiro dia, Deus separa a terra do mar e cria a vegetação, preparando-o para os seres que seriam criados logo a seguir. No quarto dia, Deus fez aparecer o sol, a lua e as estrelas, para que pudessem governar os dias, as estações, os anos. Então, no quinto dia, Deus cria todos os animais que habitariam os mares e todos os animais que habitariam os céus. No sexto dia, Deus cria os animais da terra, os homens, as árvores frutíferas e faz a principal de suas criações, o ser humano. E no sétimo dia, não porque estava cansado, Deus descansa, abençoa e santifica toda a sua obra na presença do primeiro casal de seres humanos. Deus é um criador minucioso e detalhista. Átomos são tão pequenos que um grão de areia possui cerca de 22 quintilhões de átomos. Pense em 22 seguido de 18 zeros. Um átomo do tamanho de uma bola de golfe. A bola de golfe seria do tamanho da Terra. Os cientistas descobriram que os átomos ainda se dividem em partes muito menores. Prótons, nêutrons e elétrons. Estes constituem o núcleo do átomo, que é 1/1000º de 1/1000º do seu volume. A matéria que está composta em sua maioria por vazio, 99,9% do espaço vazio. Se um átomo fosse do tamanho de um campo de futebol, o seu núcleo seria do tamanho de um grão de arroz. E o seu núcleo seria 99,9% do peso de todo o campo. Uma colher de chá de uma estrela de nêutrons pesaria mais do que toda a população da Terra. Das menores de todas as criaturas, com seus tamanhos microscópicos como dos micróbios, vírus e bactérias. Das coisas minúsculas, Deus mostra suas digitais como um criador. A foto que você está olhando são dos seus glóbulos vermelhos, que correm nesse exato momento nas suas veias, aumentadas milhares e milhares de vezes. Aqui temos uma família de ácaros que vivem no seu cobertor, ampliados tantas vezes para que, mesmo com seus complexos olhos, eles seriam incapazes de enxergar. Até a beleza geométrica e simétrica dos insetos, como esta aranha saltadeira e seus 4 olhos cheios de cores e detalhes, seus cílios, pelos, estruturas pequenas e perfeitas. A assustadora cabeça de uma tênia, um verme que vem da carne, que é mais volumoso nas carnes que na própria Bíblia Deus disse para nós não usarmos, como a carne de porco. Deus sabe todas as coisas, pois Ele criou todas as coisas. Deus também fez os seres inanimados, que são belos, e no caso das plantas, com o mesmo poder de reprodução. Você vê uma semente da grama australiana, com seus ganchos, estruturas parecidas como velcros, que se agarram em coisas que podem ser levados para novos lugares para perpetuarem a sua espécie. Deus é o Senhor do microcosmos, mas também é o Senhor do macrocosmos. Aqui estamos observando apenas 1 grau da nossa Via Láctea, nossa galáxia, nosso lar. Somente nesse pedaço encontramos trilhões de estrelas, algumas luzes que atrás da poeira cósmica
São novas galáxias com seus bilhões e bilhões de estrelas também. O que dizer das menores estruturas como cometas, asteroides e meteoros? Em nossa vizinhança, no Sistema Solar, o menor planeta, categorizado como anão, é o planeta Ceres. Ele fica no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Tem cerca de 1.000 quilômetros de diâmetro e é 5 vezes mais ou menos menor que a Lua. O que dizer do nosso Sol? Praticamente 99% da massa de nosso sistema solar é dele. Na época que nós vivemos, a vitamina D é metabolizada por um pouco de suas radioatividades que chegam até nós. Que incrível! Quem criou os processos de reações nucleares que existem em seu interior? Eu creio que apenas um Deus Criador, jamais a casualidade. Caberiam 1.000 planetas Júpiter nele. Falando em Júpiter, ele é o maior planeta de nosso sistema solar, um gigante gasoso que caberiam 1.000 terras dentro dele. Uma sonda foi lançada há muitos anos atrás, ela se chama Juno, e nos últimos anos nos trouxe imagens espetaculares. O Sol está a 150 milhões de quilômetros e sua luz viaja por 8 minutos até chegar a nós. Ceres, o planeta não citado, está a 414 milhões de quilômetros de nós. Netuno, o último planeta do nosso sistema solar, está a 4,5 bilhões de quilômetros. Demoraria 9 anos para uma nave chegar, acelerando a 66 mil quilômetros por hora. Em 2014, a sonda New Horizons passou perto de Plutão após 10 anos de viagem. Este é o tamanho proporcional dos planetas do nosso sistema solar. E este é o tamanho proporcional de nosso Sol em relação aos nossos planetas. Isso é grandioso e maravilhoso? Eu creio que sim. Você acha nosso Sol grande? Não acreditaria se eu dissesse que ele é de uma classe de pequenas estrelas bem abundantes no universo, chamado anãs amarelas. Em setembro de 2020, depois de muitos anos apontando os telescópios para uma região conhecida como Stephenson 2, tivemos uma descoberta incrível. Achamos uma supergigante vermelha, uma raridade do nosso universo. Veja as suas proporções. Esse é o nosso Sol. E agora as órbitas dos planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter. E então vamos analisar a nova estrela descoberta, que iria até a órbita de Saturno. Essa estrela foi denominada Stephenson 218. Ela é muito maior do que a estrela Y Scuti, que era a maior que nós conhecíamos. Vamos agora passar uma nova escala de tamanho, as galáxias. A Via Láctea, vista do deserto do Atacama, no Chile, tem aproximadamente 100 mil anos-luz. Para atravessá-la de carro, mais ou menos a 100 km por hora, levaríamos espantosos 1,8 trilhões de anos para concluir nossa viagem. E o que dizer da nossa galáxia vizinha, galáxia de Andrômeda, que está a 2,54 milhões de anos-luz de distância da Terra? Se você viajasse incríveis 300 mil quilômetros por segundo, a velocidade da luz, demoraria 2,5 milhões de anos para chegar às suas bordas. Estimativas mais atuais dizem que existam aproximadamente 2 trilhões de galáxias em nosso universo, que variam das anãs, com até 10 milhões de estrelas, até as supergigantes, com 100 trilhões delas, cada uma possivelmente com seus planetas, luas, cometas e asteroides. Há mais estrelas no céu do que grãos de areia no planeta Terra? Em Salmo 147, versículo 4, o salmista diz que Deus fez o universo e conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Queridos amigos, contei tudo isso para você, para chegar na hora mais importante. Você se sentiu pequeno diante de tudo isso? Não sinta-se, pois hoje lhe trago uma maravilhosa notícia. Você é a coisa mais importante do universo para Deus. Querido amigo, o mesmo Deus que criou todas as coisas se importa contigo. Você consegue entender que na ampla vastidão do universo, Jesus desceu do céu para morrer por você e por mim? Você não quer conhecer mais sobre esse Deus tão grandioso, transcendente, mas presente e disponível, que está interessado em sua vida e sua salvação? Se você disse sim, quero fazer uma breve oração por ti. Senhor, obrigado por se importar conosco.
Obrigado porque, mesmo sem merecer, o Senhor grandioso em poder está disposto a se importar comigo. Que seus braços de amor nos alcance, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.